A galera começando a entrar. Bem-vindos, bem-vindos amigos. Vamos bater um papo hoje sobre bastante coisa que está acontecendo aí no mundo, principalmente visto pelo nosso lado de planejamento financeiro. Jesus, tá aí também. Legal. Bem-vindos, Halp. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam todos bem, todos protegidos aí desse momento. Vou chamar já já aqui um planejador nosso para fazer parte aí desse bate-papo de hoje, meu irmão. E já vi meu pai aí também presente, bem-vindos. E vamos bater papo sobre como está a rotina de vocês. Até minha sobrinha aqui, ó. Gostei. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem a imagem tá melhor. A gente trocou o lugar aqui para fazer para porque a imagem não estava muito boa na outra. Agora tá melhor a imagem. Vocês estão ouvindo imagem e som? Como é que tá? Deem o feedback, por favor. Olha o Frank aí. Frank, fica de ouvido aí. Tem coisa boa que a gente vai falar hoje. Molina, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Fala, Léo. Ah, então tá jóia. Tá jóia. Então vamos colocar aqui já. Dá pra perceber que até tomou banho. Acabei de tomar banho. Primeiro banho da quarentena. Tô falando que tem que economizar, agora a gente tá economizando até banho, né? Bom, vou colocar meu irmão nesta parada. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Adicionando antes de começar. Fala, Gabriel, bem-vindo, meu amigo. Luizinho, bem-vindo no domingo com a gente aqui. Olha outro que tomou banho. Opa! Tudo bem aí, Ale? E aí, Edri, tudo bem? Como é que tá? Tudo, graças a Deus. Tava aí já recepcionando as pessoas, a galera já tá entrando e acho que já dá pra gente já começar a conversar. Eu separei, a gente fez uma lista ali de perguntas, né, para as pessoas fazerem, e a gente teve também aqui essa semana na Foquemos bastante clientes interagindo com a gente, perguntando coisas, e eu quero trazer isso para a live, porque eu acho que aqui a gente vai conseguir trocar ideias sobre o que a gente está pensando e o que a gente está fazendo nesse momento. Vamos Ótimo. lá. Tá me ouvindo bem Como que também? tá a rotina? Tá perfeito. Para mim tá perfeito. Então Como tá é que bom. tá a rotina? Como é que tá a rotina para você aí em casa? Vocês estão em casa direto, né? Vocês estão em casa de quarentena mesmo. Então, desde a da semana passada, quer dizer, da outra, né? Que agora a gente começou aqui, já começamos mais uma semana. Já faz mais de uma semana então que a gente tá em casa, não saímos para nada. Então, a gente teve que fazer uma estrutura para esse home office, né? Então, o trabalho todo é feito daqui, então, computador, a gente acabou tendo que rever nosso plano de internet, porque a gente percebeu que acabava não suprindo o que a gente vai precisar, né? Agora, com a família toda 100% do tempo em casa, isso já foi uma Sim. coisa que a gente percebeu que foi uma demanda que antes a gente não tinha pensado, mas agora a gente já está alterando o plano de internet, e o resto também, né? Toda a estrutura de home office, meu filho também trabalha, então ele também veio para home office, então agora Sim. a gente passa o dia agora num escritório aqui em casa só para trabalho, lição, as aulas também da minha filha também estão passando lição, então é remoto, então a Ah, estrutura toda agora veio para casa, que é o que todo mundo tem que estar tá. fazendo, né? Sim, muito importante falar isso. Você também, como eu, tem duas fontes aí de receita, tem dois trabalhos, uma com a gente aqui na Foquemos e outra
com a empresa que vocês têm lá de treinamento. E a de lá, você está fazendo todo o trabalho de lá também em casa. Isso. Lá a gente passou uma semana antes da gente começar esse home office, a gente acabou dedicando alguns dias para estruturar como que a gente ia fazer todo o acompanhamento. A gente tem uma vantagem que o nosso trabalho ele é com uma estrutura EAD, né? Só que como todos os funcionários sempre trabalhavam no escritório, a gente precisou fazer algumas adaptações, alguns formatos para a gente conseguir isso para casa, manter a qualidade e principalmente manter a comunicação, né? Então a gente Entendi. viu algumas ferramentas aí que acabaram ajudando a gente nessa comunicação tanto interna, né, com os colaboradores, quanto com os clientes. Legal. Na nossa aqui, a parte da Foquemos também é 99% online, então a gente acabou não sentindo isso como sendo uma coisa muito diferente do que a gente faz, o atendimento às pessoas e essas coisas. Porém, na aviação, a gente sente na veia já, porque é um dos primeiros setores que já diminuiu a quantidade de voos absurdamente. Então, nós tivemos um plano, aí tem vários aviadores aí e comissários também nos acompanhando, que já mudou nossa escala de voo agora, inclusive saiu agora a escala de voo para o próximo mês. Eu escolhi ficar de licença, é uma licença que não tem remuneração, não tem salário, e a gente vai ficar Ok. de fora aguardando as melhoras. Mas eu tenho no grupo dos WhatsApps, já tenho um grupo de amigos aí que já saíram a escala, e a escala saiu com pouquíssimos voos, né? Até menos do que as pessoas estavam esperando. Tipo, 5 horas de voo, a gente costumava voar 70, 80 horas de voo, saindo com 5 horas. Então, assim, é um setor que afeta muito e pega na veia, né? Então, tá todo mundo muito. Eu acompanhei hoje pelo Instagram muitas pessoas já postando uniforme, postando. Porque para nós é uma coisa que choca, assim, né? Muita gente está comparando as crises. A última que a gente tem, né, na memória é a crise de 2008, e toda aquela crise aconteceu, parou o sistema aéreo, né, pararam os voos nos Estados Unidos por 3 dias, mas aqui no Brasil a gente não sentiu isso, né? A gente não sentiu um, a gente era até quando eu tinha sido recém-promovido, continuei voando e assim, e a gente não sentiu a aviação não sentiu isso de maneira assim tão rápida como a gente sentiu agora, porque agora é uma crise de saúde, né? As pessoas não podem se deslocar, então tá todo mundo paradinho esperando acontecer. Então essa daqui já pega a gente muito de bate pronto, assim, por isso eu me coloquei à disposição, né? Você também já chegou a atender algumas pessoas aí voluntariamente para ajudar nesse processo que para nós foi uma coisa muito repentina, ninguém esperava que fosse dessa forma e, e ajudando as pessoas, né? Estamos ajudando as pessoas conversando, tranquilizando na maioria dos casos, tranquilizando as pessoas que vêm mais preocupadas com isso e que nós vamos passar por essa situação e vai dar tudo certo. No final tudo vai dar certo, o mundo não vai acabar, né? A gente já viu crises e a gente sabe que o mundo não vai acabar. Se todo mundo ainda mais fizer a sua Essa, parte, se cuidar, fala aí, Ana. essa foi uma das principais mudanças para a gente que acompanhou essa crise de 2008 para essa crise agora. Nunca antes, quando tinha uma crise, era uma crise específica, por exemplo, essa é uma crise da área da saúde, e as pessoas pensavam economicamente, sabe? Não pensavam que isso ia gerar uma recessão, um problema. Então, assim, isso é uma mudança de pensamento. E isso, pelas pessoas que entraram em contato com a gente, deu para perceber que as pessoas estão preocupadas, claro, mas assim, elas estão mais preparadas, pelo menos as que a gente teve esse contato, né, as pessoas que procuraram a gente, que são pessoas que já têm, sabe, um pensamento que a crise vai passar, pode ser que ela demore 3 meses, 6 meses, não sei, tempo a gente não tem como dar uma certeza, mas a gente tem a certeza que a Sim, crise vai passar. E aí, quando sim, passar, as pessoas que estavam preparadas para outros, não exatamente por uma crise dessa, mas que estavam com algum tipo de preparo, essas pessoas vão sair na frente das outras que vão ter que se recuperar. Então, isso é uma vantagem. Então, assim, essa diferença foi muito grande, assim, na minha visão. Assim, muita gente
estava mais preparado, então assim, teve pânico, claro, mas assim, eu senti um pânico menor das pessoas nesse sentido, porque elas estão com um olhar econômico, vê que a crise ela vai de uma recessão, então elas estão se preparando para isso. Olha que comentário legal aqui, né? Uma do Mora, que muitas oportunidades virão e o momento de se reinventar. A gente aqui na Pokémon acabou já desenvolvendo esse trabalho também de ser uma coisa que eu sempre gostei de fazer e fiz para todos vocês. Você é meu cliente desde que você tem salário e a gente cuidou disso e isso era uma coisa que eu sempre gostei de fazer e isso virou um negócio. O momento agora, né, das pessoas estarem em casa e estarem, e agora o que eu vou fazer? A gente na aviação é muito cruel porque quem não ficou sem remuneração, o salário vai cair absurdamente, muito, né? Então, assim, você vai se ver em casa realmente voando muito pouco, com muito tempo off. E eu acredito que agora tá aí um grande momento para o cara pensar em alguma coisa que ele queira fazer da vida, né? Assim, muita gente me pergunta, eu tive até 2 ligações essa semana de perguntando sobre o trabalho que eu faço, né, de gestor, de quanto é a remuneração e quanto é isso. E, e eu acho que agora, se eu pudesse falar alguma coisa para as pessoas que estão olhando aí, estão ouvindo a gente, é que antes de você pensar em quanto você vai ganhar, pensa em quanto esse trabalho vai ser um trabalho que vai te dar prazer, né? A gente aqui, pelo lado da aviação, eu fiquei já fora de voo, já não vou voar no próximo mês, tudo, mas a quantidade de pessoas que eu consegui atender e conversar nessa última semana foi uma coisa que, para mim, eu estou trabalhando muito mais do que eu estava trabalhando antes, só fazendo a nossa gestão, o nosso planejamento financeiro, atendendo as pessoas e fazendo isso, tentando ajudar as pessoas. Então, assim, antes de quanto você ganha, se você vê aí uma coisa que você gosta de fazer, eu acho que está aí um ótimo momento para você começar a pensar em desenvolver alguma coisa nesse assunto, né? Agora é uma hora boa para isso. Talvez, se você precisar de muito capital, não é uma hora... Vai ser uma hora que vai ter crédito, né? O crédito está mais barato, mas vai dar medo, né? Porque você está com crise aí. Porém, talvez seja uma hora bem interessante você tirar do papel aquilo que você tem vontade de fazer. E as pessoas vão ter um tempo para isso, né? Porque por mais que a gente tá fazendo agora esse teletrabalho que tá todo mundo falando, se você pensar o tempo que você gastava pelo menos com deslocamento, então esse já é um tempo que você ganhou. O teu tempo de deslocamento você ganhou. Então tem que saber aproveitar. Você pode dizer muito bem isso, né? Lembra quanto você gastava de trajeto para ir e voltar para o banco? Sim, Eram então 3 assim, horas por dia, né? então assim, isso era um tempo que era um tempo que você jogava fora no trânsito e as pessoas agora que vão tá em casa tem que aproveitar essas horas, no mínimo essa hora do deslocamento que ela vai ter para fazer alguma coisa. De repente é colocar esse projeto no papel, começar a desenvolver, se estruturar, pensar, estudar se isso faz sentido, se isso é viável. Então, assim, esse planejamento é importante e agora, assim, o que as pessoas menos têm, que sempre foi tempo, agora forçados ou não, agora tem. Tem. Fala uma coisa, Lê. Eu tive eu fiquei surpreso, assim, como a gente lida com a parte principalmente financeira das pessoas e cuida disso. Eu queria que você desse um feedback que você também já tem de vários dos nossos clientes. A preocupação deles, você viu ser maior com o emprego, de perder o emprego, de perder dinheiro nos investimentos. O que você viu, assim, as pessoas mais preocupadas? Porque, para mim, a minha impressão que eu tive as pessoas, por incrível que pareça, não estavam preocupadas tanto com investimento, e sim estavam preocupadas mais com o emprego do que com o investimento. O que você achou aí com quem você conversou? Eu senti um movimento que eu achei sensacional, cara, que foi assim, as pessoas se preocupando com o futuro da empresa. Então, quando eles falavam assim, vamos aderir à licença, não era simplesmente vou ficar 3 meses sem salário ou alguma coisa assim. Mas era imaginando o quê? A empresa agora precisa que eu
não trabalhe, não receba nada por esse tempo, porque a crise vai passar e aí, se eu fizer esse esforço agora, quando eu voltar, a empresa vai reerguer junto. Então, assim, isso Sim. foi um movimento que, assim, a gente não está acostumado com isso, né? Não, A gente sabe que a maioria das pessoas tem um pensamento individualista, não sei nem se essa é a palavra correta, mas, assim, o pensamento que eu percebi agora foi, assim, não foi um medo de perder o emprego, foi um medo da empresa sofrer uma consequência que ia ser irreversível. Então, as pessoas sim. que pelo menos falaram comigo, todas elas, cara, foram assim, 100% estavam com um pensamento, claro, lá na frente, o medo do emprego, ou até um pouco do investimento, mas assim, o principal era assim, imaginar que precisa fazer esse esforço agora para a empresa retomar a força que ela tem. Então, esse foi um movimento Sim. assim que mostra uma consciência que não sei se é porque não é a primeira crise que a gente passa, ou por alguma coisa, ou se as pessoas, a gente tem mais acesso à informação, mas foi um movimento que tipo, mostra o comprometimento das pessoas. Então, assim, eles pensam no Sim. emprego, eles sabem que foram adotadas medidas, então a curto prazo não vai ter esse problema de emprego, né? Porque com com esse movimento eles não podem fazer demissão nem nada, mas assim, foi mais para tentar voltar junto com a empresa do que um simples medo de perder o emprego. E a parte de investimento, claro, todo mundo que tem Nós investimento vamos falar disso agora. Eu vou trazer as em renda perguntas aqui variável para falar tem sobre esse isso. medo, né? Esse medo Claro. ele é comum, mas assim, eu não senti que houve um medo, uma corrida, né? Aquele efeito manada de todo mundo querer Sim. fugir, nunca mais olhar para a bolsa ou qualquer tipo de renda Sim. variável. Não senti isso, pelo menos com as pessoas que eu conversei. Legal. A gente teve na Foquemos aqui duas desistências, né, de caras que não aguentaram, falaram, não, eu não quero passar por isso, eu não quero ver mais isso, quero colocar o dinheiro todo na renda fixa. E foram duas desistências e 10 novos clientes buscando orientação, principalmente nesse momento agora que vão resgatar o plano de previdência, tudo vão se ver com o dinheiro na mão e vão ver que uma tocada profissional nessa hora talvez ajude ele no longo prazo. E é isso aqui que a gente vai mostrar para as pessoas, porque o legal legal não, o que eu quero dizer, você vê o cenário hoje e a gente que já viveu outros cenários no passado, vê que isso é um momento que, se a gente tiver a cabeça no lugar e tiver uma estratégia, isso dá muito certo no longo prazo, né? A gente tem. Sim. Eu vou começar a trazer. Olha lá, o André, eu senti no bolso, mas estou lá firme. Eu vou trazer as perguntas agora das pessoas que a gente colocou lá nos stories e aí a gente vai debater. Ó. A primeira que eu estou trazendo, Ale, aproveitar as oportunidades ou blindar o patrimônio. Eu tenho ouvido isso, né, como blindagem patrimonial, né? Blindar o patrimônio depois que você teve uma variação dessa na, no que você tinha de risco, não vejo como uma estratégia muito interessante. O que você acha disso, Lê? Esse termo, né, blindar patrimônio, ele entrou muito na moda e assim, o blindar patrimônio é você diversificar, né? A melhor forma de você blindar o patrimônio é você ter saídas, né? Você ter locais diferentes. Por quê? Porque acontece uma crise como essa, ou qualquer tipo de problema que teve, você está com seu dinheiro todo parado num lugar só. Se você tivesse 100% em renda variável, você ficou aí à mercê da bolsa caindo 10 um dia, subindo 10 no outro, caindo 10 um dia, subindo 10 no outro. Então, eu acho que Sim, a oportunidade ela gera, tem muita oportunidade, porque o mundo não vai acabar, então oportunidade tem, e a gente teve um desdobramento econômico forte nessas 2 semanas que passaram, e o blindagem de patrimônio é assim, é mais do que na hora de você ver oportunidades e diversificação dentro do que você tem. Às vezes a gente fala de diversificação e a gente pensa muito pequeno
em partes, a diversificar. E assim, o mercado hoje ele tem muitas possibilidades, muitas. Então, essa é a hora de você começar a olhar para outras possibilidades também. Vou trazer essa outra, essa foi muito perguntada para mim quando eu me coloquei ali. Olha, do André, ó, muito aprendizado, 100% em renda variável no Brasil. Puxa vida, cara, isso quando eu vi 2008, você participar de 2008, cara, foi muito mais doloroso, porque é o seguinte, ali, hoje, depois a gente tem até uma pergunta dessa, falando se a gente já passou pelo pior, né? Em 2008, o mercado demorou maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 5 meses para vir de 73 para 29. Demorou 5 meses. Nessa vez agora, então o que acontece? Quando o mercado demora 5 meses para cair 70%, você pensa que eu acompanhava o mercado, estudava as empresas e pensava assim, bom, quando veio de 70 para 60, era uma correção. Quando veio para 50 mil pontos, ali a gente já achava que era o fundo do poço. E o que aconteceu? O mercado continuou fazendo aquelas ondas e caindo. Só que a velocidade, para você ver, demorou 5 meses para ele... Então a gente achou que o fundo estava nos 50. Quando bateu 45, todo mundo achou que já era fundo. Quando baixou de 40 e foi na casa dos 30, que foi numa única semana, que parece o Kendall que fez, não nessa semana aqui, mas na semana passada, em que o mercado afundou assim, até sem liquidez, de tanto que jogaram para baixo. Ninguém acreditava mais naquilo que estava acontecendo, né? Não tinha nenhum sabichão que achava que acertou até onde o mercado ia. E a gente não vai acertar nunca isso. O que mudou muito de lá para cá é que aquilo demorou 5 meses para acontecer. E isso aqui demorou 5 semanas. Então, assim, agora foi uma queda muito mais violenta. Porém, vem agora esse pós, que ainda a gente não sabe o que vai acontecer. Esse mercado pode continuar caindo ou não. Mas o que foi bom para a gente em 2008 é que a gente conseguiu comprar durante toda a queda. Então, eu comprei bolsa a 60 mil, comprei a 50, comprei a 40 e comprei a 30. Depois ela voltou, comprei a 40, comprei a 45, comprei a 30 de novo, comprei a 50. E aí, demorou 1 ano e quase 2 anos, 1 ano e meio por aí, para ela bater de novo 70 mil pontos. Qual foi a vantagem disso? Que quem sempre comprou ações conseguiu comprar muitas ações no período de queda. Se esse mercado agora dá uma notícia que tenha uma notícia muito boa e o mercado imediatamente reage subindo desesperadamente, os investidores de longo prazo, que é quem a gente foca aqui, que foca nessa estratégia que a gente faz no longo prazo, esse cara não vai ter tido tempo de comprar muita coisa nesse período de queda, porque ele já logo já dispara para cima. Então, assim, é um momento de oportunidade e aqui a gente vai ver o cara de longo prazo. Porque o cara de longo prazo era eu comprando lá desde o comecinho do ano 2000. E que passou 2008, eu continuei comprando a vida inteira. Então, isso é longo prazo. Longo prazo, muita gente me pergunta isso, né? Quanto é longo prazo? Né? 1 ano, 2, 5? Não, cara. Comprar longo prazo é comprar as coisas agora, com o mercado negativo, pessimista, pode ser que ele caia mais ainda, mas o mercado, ele faz a gente assim, ele mexe muito com o comportamental. Eu coloquei embaixo agora já essa pergunta do saque da Previdência, porque é o seguinte, vou explicar aqui para quem não é do nosso meio aqui da aviação. A Latam, ao você aceitar o programa de licença não remunerada de 90 dias, eles te deram o direito a resgatar o plano de previdência da empresa. Então, assim, a gente teve os mais diversos cenários, né? Pessoas querendo sacar. Tinha umas que tem que sacar para sobreviver, porque se o cara não tem reserva nenhuma, ele sacou e precisa desse dinheiro para viver esses próximos meses, que ele vai estar sem salário ou com salário muito reduzido. Então, esse é um. E tem o outro que quer pegar esse saque da Previdência e quer usar para investir. A gente tem esses dois perfis, né? Porque tem cara que já tem toda a reserva de emergência dele guardada e ele vai utilizar agora. Sim. E já tem dinheiro investido, tudo, e tem esse dinheiro do saque da Previdência, e ele vai pegar esse dinheiro na mão agora e vai tentar aproveitar esse momento agora como uma oportunidade de longo prazo. E é realmente o que a gente vê.
né? Que é um momento de longo prazo, mas não assim, você não vai pegar o plano de previdência e comprar ele inteiro agora no mercado nessa conjuntura, que isso pode cair 50% do que você tinha lá. Então era melhor você ter deixado onde estava. Sim. Né? Então, assim, essa pergunta do que fazer com o saque, ele vai ser muito individual. Porque o cara que tem a pegada de mercado financeiro e está pensando em investimento pode ser uma ótima oportunidade. Porém, ou ele procura alguém para fazer isso para ele, se ele não tiver conhecimento, que ele simplesmente pegar agora e colocar no mercado, ele vai ficar enlouquecido com essa volatilidade. Porque a volatilidade do mercado é que ele sobe e desce e não acabou. A gente vai passar por isso e isso ainda vai demorar um tempo para se mexer. Então, essa daí, Ale, você teve gente que atendeu, que você atendeu também, que falou sobre o saque da Previdência, né? Complementa com alguma É, coisa que você achar que é interessante. teve nesses dois formatos aí que você acabou comentando. Um que é como agora vai passar pelo menos 3 meses sem receita zero, então essa parte que tinha da Previdência, que ele vai poder resgatar tanto a parte dele quanto a parte da empresa, é o que vai manter para esses 3 meses. Esse valor vai ser destinado para isso. E uma segunda oportunidade é você ter esse valor na mão, ou seja, liquidez imediata, você colocar esse dinheiro para dentro do teu patrimônio e você mesmo fazer a gestão desse valor, né? Você cuidar da sua previdência. É claro que a gente tem esse acesso mais com as pessoas que são nossos clientes, então, assim, isso vindo, a gente tem um plano de gestão voltada para a previdência. Né? Então, a gente tem um formato que é desse longo prazo, que é o longo prazo mesmo, né? Porque o longo prazo não termina quando ele se aposenta, né? O longo prazo, nesses casos, termina para a vida toda, termina quando termina a vida do cara. Então quando ele se aposenta, é aí que vai começar a utilização desse patrimônio, porque até lá é só acumulação. Enquanto você está só Sim. acumulando, por mais que ele tenha quedas, você ainda está acumulando. Você tem que tomar cuidado agora, porque senão você só vai descobrir um erro ou alguma coisa nisso quando você estiver lá na frente. E aí, quando você estiver lá na frente, você não tem mais tempo de recuperar. Então, o que a gente fala é assim: primeira análise que a gente fez foi os formatos dos planos, porque tinham PGBLs, VGBLs, progressivos, regressivos, todos os Isso formatos aí. possíveis. Então a gente dá uma olhada, a nossa ideia é o quê? Ver qual que é o formato que está e o que a gente vai conseguir fazer com isso. Por quê? Porque esse é um valor que está lá que você não tem acesso a hora que você quiser. Então, por Sim. causa da crise, eles É deram isso. essa abertura. Então, assim, É uma isso oportunidade, né? gera uma oportunidade. Gera uma oportunidade. Você está Sim. com esse dinheiro na mão. Você está com esse dinheiro na mão, só que Porque não adianta você estar sabe com o que esse dinheiro e acontece, fazer Ale? isso. Sabe o que acontece? A gente, dentro da empresa, vê que a grande quantidade, chega a ser a maioria das pessoas, utiliza o plano do Tamprev, o plano previdenciário nosso, para quitar financiamento de casa, para pagar alguma dívida que ele tem. Então, e ele acaba usando e resgatando esse dinheiro na hora errada. Porque se você resgata no meio do caminho, a parte da Latam que ela contribui contigo, ela tira. Então, se você tem 100 mil reais teu, 100 mil da Latam, você vai lá e vai pegar esse 100 mil teu, no meio do jogo, do nada, a empresa tira o benefício dela e você tira só o seu 100 mil, você perdeu os 100 mil dela. Então, no momento como esse, que aconteceu, que já aconteceu em outras vezes, é o momento que tipo, você não vai ser penalizado e vai poder pegar o benefício que a empresa te deu. Né? Então, tem É. muita gente vendo esse lado também. Ou o cara, então, também que não precisa, não está usando e não vai usar para o mercado financeiro, deixa lá que nada vai dar problema. Eu vi algumas coisas aqui, alguns comentários, o Mora falando, né, de renda variável, que dói no estômago. Totalmente, dói muito no estômago. Por quê? Muita gente, Mora, entra com o dinheiro em ações uma quantidade acima do que o seu estômago permite. Então, assim, você deve imaginar, se eu compro ações desde 2001 e tenho uma carteira em que eu aporto todos os meses um pedaço em ações, você tem noção o que desvalorizou temporariamente a minha carteira nessas últimas 5 semanas. Absurdamente. Se eu for ver em dinheiro, eu falo, meu Deus do céu, o que eu fiz? Né? Só que se eu tivesse esse comportamento e sair fora agora, tudo que eu vi que aconteceu de 2008 até 2020
eu vou perder, eu não vou participar mais desse processo financeiro. E aí, quando a gente coloca a pergunta do cara aqui, ó, ele fala, sou um investidor de longo prazo e estou sofrendo. Provavelmente ele é um investidor de longo prazo que ele começou com essa ideia há pouco tempo, né? Porque veio muita gente, pessoa física, a investir na bolsa agora, nos últimos meses. A gente teve um crescimento na Foquemos nos últimos 3 meses que nós não tivemos em 2 anos. Então, assim, muita gente entrou na bolsa agora porque com aquela ideia, a renda fixa agora não está rendendo nada, é uma porcaria, vamos colocar na bolsa. Beleza. Graças a Deus tinha gente ali para controlar o risco desse cara. Porque se ele faz, que nem o André, que deu o exemplo aí, de colocar 100% na renda variável, meu Deus do céu, cara, tem gente que não sei nem como que o cara reage dessa forma, né? Como que ele reage depois que acontece uma queda de 50% do patrimônio, de todo o patrimônio que ele tem. Então, assim, aqui a gente conseguiu conversar com cada um, explicar com cada um, porque, assim, é de verdade esse momento que a gente passa agora, tirando essa parte médica e de saúde que é terrível e que a gente tem que se proteger para não morrer, para sair daqui vivo, mas para os investimentos, a gente vai comprar coisas boas a preços mais baratos. E isso já começou a acontecer. E a gente está fazendo isso. E a gente não sabe se é uma compra que a gente está fazendo agora, um exemplo, Bradesco a R$ 20, não sei se o Bradesco vai chegar a 10, mas pelo balanço último que ele colocou, não é recomendação para ninguém, hein? É só um exemplo. Pelo último balanço que ele colocou, está pagando R$ 20 do que está pagando 35, como a gente podia ter pago em dezembro, é uma diferença enorme. Então, isso vai fazer diferença no teu longo prazo. Eu dei já o exemplo de outras empresas que eu comprei. Na época, eu comprei em 2008 com o 13º de comandante. Eu comprei VEG a 3,50. A VEG bateu R$ 50 nesse topo da bolsa agora. Então, assim, nunca que você vai ter um outro investimento que vai fazer isso contigo. Então, assim, não é nem... Aí eu vou aproveitar até uma outra do Fernandão que comentou aí. Senta e espera. Se você só sentar e esperar, o teu dinheiro estava aqui, 100 mil, ele veio a 50 e ele volta no 100. Se você só sentar e esperar, era melhor você ter deixado o dinheiro na poupança, porque dali pelo menos você ganha um pouquinho por mês. Na verdade, isso que a gente vai passar agora, e o que a gente educa as pessoas, é para que nesse momento a gente consiga aproveitar para ter coisas boas dentro do seu portfólio, que isso, quando passar, isso o mercado volta a respirar, as empresas voltam a se capitalizar de novo, a ter lucros, e o preço vai junto com isso. E aí você vai aproveitar esse momento. Se você só olhar, não valeu de nada. Então, por isso que aqui não tem nenhuma carteira dentro das que a gente administra que não se mexeu, que a gente não mexeu agora na alocação, de tomar um pouco mais de risco para as pessoas. Né? Então, por isso que a gente não é só falar, né? A gente coloca isso em prática aqui dentro do que a gente faz. Então, assim, Eu acho que é uma coisa... Fala, né? Deixa eu só fazer um comentário que, assim, eu acho que é importante as pessoas tomarem um cuidado, que, assim, a gente está com diversas oportunidades, você deu alguns exemplos aí de ações que estão precificadas abaixo, conforme 100% das pessoas, das análises, só que as pessoas precisam fazer um outro ponto, que é assim, até aproveitando a pergunta do quanto o estômago aguenta. Então, assim, não adianta agora que a gente está num momento de crise, que está com muita oportunidade, você fazer um investimento em renda variável acima do que o seu estômago permite. Então, assim, você tem a oportunidade, você tem que aproveitar a oportunidade, mas não é porque a bolsa caiu tudo isso e agora a gente está vendo que a bolsa está com muita oportunidade que você vai pegar tudo que você tem na sua vida e colocar lá dentro. Por quê? Porque a gente não sabe se isso pode ir mais para baixo. Então, esse comparativo versus oportunidade versus o quanto o seu estômago aguenta, que é o quanto que a gente fala que é o perfil de cada investidor, isso precisa ser respeitado. Isso tem que ser respeitado sempre, tanto na crise quanto naquele festival da Bolsa, que a gente já teve fase que todas as ações que eram lançadas cresciam 20% no primeiro dia. Então, assim, não é... no IPO, né? No lançamento. Era um atrás do outro, todas elas no lançamento subiam 15%, 20%, e isso era regra. Todas subiam isso. Ale, isso começou a acontecer.
tiveram os últimos IPOs aqui, a gente já teve isso, sabe? De coisas que a gente não conhecia, coisa incorporadora, algumas outras coisas que você olhava, via, estudava ali o balanço, já achava um preço um pouco acima do que estava, e mesmo assim ela abria e já começou, e já tinha, não chegou aquilo que aconteceu em 2007, que foi um absurdo, mas Sim. nesse ano já tinha começado a acontecer. E configura, a próxima pergunta que eu coloquei, ó, vou até te contar quem que fez essa pergunta. Hora de migrar o plano de previdência para agressivo? Porque dentro lá do nosso plano de previdência, você tem a opção de escolher ele conservador, ou o agressivo deles, que eles consideram, é até 49% de renda variável. E essa pergunta aí que eu fiz, que está aqui, não foi ninguém que me fez, não. Fui eu que quis colocar aqui. Sabe por quê, Ale? Porque quando chegou do final do ano, assim, novembro, dezembro, janeiro, ouvi de várias pessoas, várias, clientes nossos, inclusive, que falaram assim, Pescada, pô, não é uma boa a gente pegar esse plano nosso da Previdência do Tamprev e colocar na renda variável no final do ano. Agora, o mercado cai 50% e ninguém me faz essa pergunta. Né? Então, tipo assim, você vê o viés do investidor que fica acompanhando Invertido, né? notícia, o perfil invertido. Agora, assim, ó, não é que é uma recomendação, mas se você fez essa pergunta para mim em dezembro, que pensou em colocar o teu plano de previdência na parte agressiva, agora está muito mais oportuno do que ser colocado que colocar em dezembro, né? Só que agora o que acontece? Agora ninguém quer. Não, Pescara, mas agora o coronavírus vai acabar com a economia, não sei o quê. Não sei E até onde realmente pode vai. piorar muito, mas assim, o cara quer se expor no momento que as notícias estão boas. Então é isso que o investidor tem que olhar com cuidado, porque a hora que um monte de notícia boa tá, a margem de segurança, que é aquilo que a gente compra a empresa de acordo com o que ela está dando de lucro, é pequeno. Hoje a margem de segurança fez isso aqui, ó. A margem de segurança abriu. Porque você consegue comprar aquela mesma empresa lucrativa que vai sofrer um pouquinho aqui, vai ter uns trimestres que não vão ser tão bons, mas ela volta. E ela vai voltar e aí você está comprando ela com uma margem de segurança muito maior. Né? Então, ó o tio Chico aí. Olha que legal isso, né? Isso é um insight muito legal. De tipo, pô, agora que o cara que tinha que me perguntar da parte de renda variável, minha parte não está renda variável. É renda variável? Deixa lá. Você vai se aposentar daqui 25 anos. Nem precisa se preocupar com essa queda de agora. Olha que legal. Você vai continuar colocando, aportando você e a empresa durante todo esse momento que está ruim. Então você vai pensar isso lá na frente, tá tranquilo, você vai aproveitar esse momento de oportunidade, né? Sim. Esse é o momento de aproveitar isso. Vou botar mais uma aqui, Ale. Essa aqui vai ser um link para uma coisa que a gente já tinha colocado, que eu comentei com você, do que fazer agora, né? Eu ligo a TV, eu abro o Twitter, sei lá onde você acompanha as suas notícias e você só está vendo notícia ruim. Alguma sugestão? A gente achou aqui, para quem gosta do mercado financeiro, a gente achou algumas instituições que estão dando gratuitamente o conhecimento e oferecendo cursos para vocês. E é só se inscrever, não paga nada, você consegue aproveitar agora que você está com tempo para se dedicar e olhar isso. Então, assim, é o momento de você realmente... Claro que você não vai ficar estudando o dia inteiro, né? Assim, muda de canal, mas o outro canal também está mostrando morte. Né? Pô, o Brasil hoje, Tá agora nós temos 100%. tanta morte, não sei o quê. Não quero falar nada de política aqui, mas o nosso ministro da Saúde, quando ele fala, a forma como ele fala, ele acabou de comentar isso, né? De, tipo, os jornais não vendem assim, pô, hoje, graças a Deus, a gente estava esperando que o número de casos ia aumentar 1.000 e aumentou só 100. Olha que notícia positiva, ninguém coloca isso. Não vai ter essa notícia. Porque a notícia ruim é aquela notícia que as pessoas ficam olhando tudo. Então, isso traz você para uma coisa muito negativa, né? Você fica olhando isso, você começa a sentir, você começa a tossir, né? Você começa a tossir em casa, você começa a ter dor de garganta, já começa a sentir o sintoma, né? De tanto que estão falando, assim, né? E então, você assim, acaba... eu queria bom colocar... você fugir um pouco disso também, até para... Pode falar que eu vou colocar um link aqui, né? Tá. Pode falar. A gente tá com tanta informação. Se você olhar, os canais abertos mudaram o formato de programa para dar mais informação sobre
sobre isso. Na internet, todos os sites que a gente acompanha, todos eles também estão falando disso. Então, assim, não é para você ficar alienado e não olhar mais isso, porque isso são as notícias do dia a dia. Mas, assim, a gente não precisa ficar. A mesma notícia do dia, ela é passando. Desculpa, Ale. Tudo bem. Então, assim, a mesma notícia, ela é repetida às 7 da noite, às 8, às 9, às 10, às 11, à meia-noite, é a mesma coisa. Então, assim, você não precisa ficar o tempo inteiro acompanhando hora a hora isso, né? Então, você pode parar e começar a dedicar seu tempo para algumas outras coisas que vão ser melhor para você, que é o que a gente mais fala, né? Sim. Que você vai mandar pra gente? O meu som saiu, velho. Você tá me ouvindo aí? Ouvindo bem. Peraí, eu vou reconectar aqui o som. Tá me ouvindo? Agora, tô ouvindo bem. Voltou? Normal. Eu não tô me ouvindo. Com isso aqui, não tô ouvindo. Bom, eu tinha colocado aqui, eu coloquei o primeiro, que era o da LS, que era do Stormer, né, que são caras que a gente acompanhou aí desde a época do ano 2000 e que... Vou colocar o fonezinho aqui, ver se melhora. Se dá para ouvir. O outro. Tá me ouvindo agora, Lê? Sim? Tá, então vamos lá. Um é o Stormer, né, que eu coloquei ali, ls.com.você, que eles estão oferecendo cursos para quem gosta de mercado financeiro. Cursos muito bons, profissionais muito recomendados, muita coisa gratuita. Entra lá, olha ali, ls.com.você. O outro que eu coloquei é um instituto muito conhecido para quem gosta de mercado também, mercado financeiro, que é o INSPER. INSPER, não sei qual é o acento que você quer colocar. E tem um curso lá bem interessante de administração financeira, que esse é voltado para quem quer empreender, né? Para quem quer começar a mexer com essas coisas, e é bem legal o cara olhar. Pode falar. Os cursos, se você vê assim, tem cursos para todos os gostos e fases e momentos da vida que a pessoa tiver. Né? O do Leandro Stormer, se você olhar, ele tem um introdutório de bolsa que é ótimo, até alguns que são mais específicos, como o que acompanhar em empresas, na hora de fazer day trade, tem de tudo. Então, assim, como conhecimento é ótimo para a gente ter essas ideias. E o do INSPER, ele já tem uma parte mais empreendedora, que ele é voltado para esse, assim como o Sebrae ou alguns outros órgãos que têm cursos assim, que esses cursos são bons assim, quando a gente falou lá no comecinho das pessoas que têm uma ideia, uma vontade de colocar no papel, empreender de alguma forma, esses cursos ajudam muito. Lá no INSPER tem um de marketing também que é muito bom. Tem esse de administração financeira também que é ótimo, que é voltado também de como até você passar por crises como essa. Outro que eu coloquei aqui, Ale, foi um da XP. Eu não fiz o curso, mas eles colocaram um curso disponível aí para as pessoas com o pessoal deles lá, que chama A Crise que Ninguém Esperava. Então também é um material que vai falar bastante sobre investimento. Quem quer ganhar conhecimento nessa hora, acho que é um material que deve ter sido produzido aí, voltado justamente para isso, porque eu lembro em 2008. Em 2008, as corretoras perdem clientes, cara, porque vai todo mundo embora. Todo mundo gosta de bolsa quando ela sobe. Quando a bolsa cai, o cara sai fora. Então, assim... E não volta mais. Não volta mais, porque ele ficou doído, né, com isso que aconteceu, e aí depois ele não pega os 400, 500% que a bolsa faz nos outros anos, ele não pega, ele só pega a dor. Exato. Isso, ó, o André falou. O último que eu tinha para colocar era do Vicente Guimarães. Muito legal, André. É um curso sobre small caps. Vicente Guimarães também é um economista que também passa muito conteúdo, vende o trabalho dele através de relatórios. Eu tenho um copiloto, meu amigo, que gosta muito dele. E eu vi que ele liberou esse curso, que era um curso sobre empresas pequenas, né, small caps. Gratuito, cara. O curso que o cara cobra ali mil e poucos reais, está dando ali para você ganhar conhecimento, aproveitar esse momento aqui para
para falar disso, né? Para você que, se você quiser olhar esse assunto, é uma coisa, mais uma fonte aí gratuita. Vamos essa próxima, Lê. Uma boa hora para os FIIs. FIIs, para quem não sabe, é fundo imobiliário, né? São aqueles fundos imobiliários. O que você acha, Lê? Você está vendo aí? Você chegou a olhar o movimento dos FIIs, o que eles fizeram? Sim, é assim, a gente sempre fala de diversificação e os FIIs são a diversificação da moda aí, né? Pelo menos no último ano aí, o que muito foi falado, porque eles têm um apelo que a gente veio sempre de uma cultura que imóveis sempre foram saudáveis para as pessoas acumularem patrimônio e tudo mais, e não é todo mundo que tinha o dinheiro para comprar um imóvel para gerar a renda que ele gostaria. E os FIIs começaram a vir nessa linha. Eles tiveram agora um movimento de baixa, como toda a bolsa, né? Toda a renda variável, a economia toda deu essa retração, então eles agora estão com um movimento de baixa que começa a gerar um monte de oportunidade. Sim, eu vou contar uma história rápida. Quem me conhece sabe que eu vendi um apartamento recentemente, no final do ano passado, e aí a gente tinha, tanto eu quanto a Karina, minha esposa, a gente tinha 2 apartamentos que viviam alugados. E aí eu falei para ela, bom, eu queria fazer um case de a gente pegar um deles e vender, e eu colocar ele inteiro em fundos imobiliários, e o outro apartamento a gente continua com ele alugado. E a gente deixar correr 5 anos aí, para ver qual vai ser a diferença de geração de renda, de valorização do imóvel, das cotas. Vamos ver comparar realmente um imóvel que a gente tem para aluguel e uma carteira de FIIs. E quando eu fiz isso, logo pegamos o dinheiro na mão, isso foi dezembro. E aí a gente decidindo, né, fazendo a decisão do que ia alocar, eu falei, né, fui estudar, né, mais ali o material sobre FIIs e vi que os preços estavam muito altos, né? Tanto que na época que eu aloquei 15% só do apartamento eu coloquei. O resto eu deixei tudo guardadinho em tesouro direto, quieto. Falei, bom, já vai aparecer melhores oportunidades. E você vê o que acontece com o mercado, né? O mercado teve fundos que a gente comprou em dezembro que caíram, não nessa semana, na semana passada, os fundos caíram, chegou até 70% de queda. Alguns. Então, assim, você vê que o mercado enlouquece. Então, assim, e agora, mais uma vez, não é dica de compra para ninguém. Mas agora, ainda eu tenho um pedaço ali ainda em LFT para comprar os fundos imobiliários, porque se essa crise começou agora, ela continuar um pouco, a gente ainda vai continuar comprando. Mas agora sim a gente vai fazer a alocação toda em FIIs em preços muito menos inflacionados do que estavam quando entrou um monte de pessoa física. E o que aconteceu de interessante nos fundos, ali, foi o seguinte. A bolsa deu uma porrada muito forte e os fundos imobiliários não. Então, fundo imobiliário, como tem muita pessoa física envolvida em fundo imobiliário, que comprou fundo imobiliário, quando viu isso, qual foi a estratégia do cara? O cara fez o seguinte, ele como já tinha fundos, se ele comprou desde 2018, 2017, então que ele tinha muito fundo na carteira, esses fundos não caíram muito. O que esse cara fez? Ele vendeu os fundos imobiliários para quê? Para comprar ações, porque as ações tinham caído muito forte. E aí, como o fundo imobiliário não tem muita gente ali para comprar e para vender, a liquidez é muito pequena, os preços foram muito para baixo. Então foi uma onda de um monte de gente zerando o fundo imobiliário e os fundos vieram assim para preços muito baixos. Tem fundos novos, teve um fundo novo que a gente estudou, que o cara fez uma emissão, pegou todo o dinheiro na mão, na época eu acho que era uns 700 milhões, e comprou um imóvel de 80 milhões. E ficou com 600 milhões no caixa. Nesse dia aí, da queda forte, esse fundo foi para 500 milhões de valor patrimonial. Aí você fala, peraí, esse cara comprou um imóvel de 80, tem 600 na mão e o fundo está valendo 500 na bolsa. Então você vê que o mercado pira. E é legal para a gente que acompanha isso, porque nessa hora a gente tem que estar de olho para colocar isso no nosso portfólio, né? Essa é a ideia, né? De você ver uma crise e tentar aproveitar alguns momentos com o dinheiro que você tem ali, que estava rendendo 0,3, né? Agora com essa taxa Selic maravilhosa, né? Ter sempre fôlego é importante, né? O cara ter fôlego sempre, por mais que... isso é uma das coisas que a gente escuta
poxa, mas a gente está com uma. Eu quero uma alocação maior em renda variável ou alguma coisa assim. E aí a gente. E aí dos pontos se você tem uma oportunidade e você já está com o seu dinheiro numa renda variável, agora você não tinha o que fazer. Né? E se Sim, você está com sim, essa parte do seu recurso esperando uma oportunidade, a oportunidade chega, agora vamos colocar ela lá. sim. Eu ouvi essa pergunta, Lê, essa semana, porque realmente quando tudo começa a ir mal, as pessoas começam a ter muito medo de tudo. E eu ouvi essa pergunta, inclusive de um cliente, perguntando se o tesouro direto era seguro, se alguém já estava falando em alguma coisa de calote do governo, né? Minha visão era que não existe nada 100% seguro, né? Nem você trazer o dinheiro para casa, deixar o dinheiro na poupança, né? Lembrar que a poupança foi confiscada uma época aí passada, né, dos nossos pais aí, que foi confiscada toda a poupança. Então, assim, não existe nada 100% seguro. Porém, a gente avalia dentro dos instrumentos que a gente tem no mercado financeiro, se o Tesouro Direto estiver inseguro, muitas outras coisas antes já devem ter ido para o saco, porque tem muita coisa que está investido em tesouro direto. Isso também teve uma outra pergunta que eu tive, porque teve no auge ali daqueles circuit breakers da bolsa enlouquecida, o tesouro direto saiu do ar. Então, as pessoas, inclusive nós, com alguns clientes, íamos fazer uma posição tática ali de uma retirada para fazer uma compra de alguma outra coisa. Olha lá, ó, o Tesouro suspendeu as negociações e a gente não conseguiu operar, não conseguiu mexer nisso. Então isso, quando o mercado enlouquece, isso acontece. Mas eu não vejo isso como sendo algo dele começar a ser inseguro com relação ao pagamento ao cumprimento do governo, né, de pagar essas dívidas aí. Você vê alguma coisa assim, Ali? Você vê alguma coisa diferente em relação a isso? Não, de ser inseguro? eu acho que para chegar nesse ponto do Tesouro Direto ter esse tipo de insegurança, risco de calote ou alguma coisa assim, para a gente chegar nesse ponto, a quebradeira anterior a isso já foi enorme. Né? Então, Puta, Alessandro, nós temos mais 5 minutos só. Eita, já passou o tempo inteiro. Então, assim, eu acho que ele continua sendo um investimento seguro. O governo, a gente confia bastante em quem está lá na parte econômica. O Paulo Guedes, ele nunca deu nenhum sinal de achar que dar calote é uma tática. Então, Sim. a gente entende que o Tesouro Direto continua sendo seguro como algumas outras coisas que a gente tem. Beleza. Bom, eu vou finalizar, Lê. Tem mais essa e mais algumas perguntas. Eu vou ver se dá para fazer mais alguma para a gente já ir embora. E, de repente, a ideia é a gente, talvez, na semana que vem, se reunir de novo, conversar, reunir as dúvidas aí que a gente vai tendo dentro dos clientes nossos e trazer, talvez, para mais uma conversa no final de semana que vem, quem sabe, né? Acho que é uma boa. Pode ser. Aproveitar para esclarecer as coisas, não, né? De casa não dá para sair mesmo. É isso aí. Então, de casa a gente vai fazer. Enquanto tempo a bolsa volta para 100 mil pontos? Ninguém sabe, né? Ninguém faz a menor ideia do que acontece. Mas eu tenho uma coisa para dizer. Para o cara de longo prazo, se ela demorar aí um aninho para voltar nos 100 mil pontos, você vai se dar melhor do que se ela voltar para os 100 mil pontos daqui a 5 semanas. A visão de longo prazo agora é comprar coisas boas e ter dinheiro para comprar coisas boas, né? Então a gente vai comprando aos pouquinhos, já compramos em março, vamos comprar em abril e vamos comprando, e esse mercado retomando, e ele vai, eu não acredito numa recuperação imediatamente, voltar tudo para cima de novo, mas se ele demorar isso, a gente vai engordar o nosso cofrinho aí para o longo prazo de uma maneira melhor. Você tem essa visão? Você acha que volta logo ali para os 100 mil? Com certeza. Não. Você acha que volta logo para os 100 mil? Não, acho que não. Acho que não, porque primeiro que esse cenário já não é um cenário de recuperação rápida. A gente sabe que qualquer problema que a gente tem, a parte econômica demora pelo menos 30, 60 dias para chegar ao fundo do poço, quanto a gente acha. Que a gente nunca sabe qual que é o ponto final essa dela. Pergunta aí, ó.
Aí, ó, aí Esse que é o, esse que é, Pô, o- já esse é o mata problema, essa a aí. gente não sabe, né? Então, assim, a gente nunca consegue descobrir qual é o fundo do poço, mas a ideia é o quê? Se você tem essa recorrência na compra, você não precisa descobrir o fundo do poço, né? O fundo Não, do não poço, precisa ele vai mesmo. estar lá, você vai pegar a parte dele, vai pegar a parte que não é dele, mas assim, a sua recorrência vai fazer você ter muito mais sucesso do que se você ficar tentando descobrir o fundo do poço, porque provavelmente você vai errar. Isso. Essa daqui de comprar imóvel, né, vai ser um mercado que vai sofrer bastante. O mercado imobiliário já vai vir muito para baixo, porque vai sair a liquidez do mercado, o cara está com medo de perder emprego, o cara não vai se endividar em comprar imóveis. Então agora a liquidez dos imóveis cai de novo. Oportunidades sempre Sim. vai ter. Quem tem o dinheirinho guardado e tem alguém com pressa agora querendo pegar esse dinheiro na mão, vai fazer bons negócios. Acho que é por aí, Lê. O que você vê? É isso aí, o mercado ele vai gerar oportunidade, mas é aquilo lá. Você tem que diferenciar o que é oportunidade com o quanto você aguenta. Então, assim, não é porque o mercado imobiliário agora vai ter uma queda, vai ter uma redução, que você vai sair daí comprando imóvel porque você vai ficar sem liquidez. Então, se você Sim. destinar parte disso para uma compra, você está fazendo uma diversificação extremamente saudável. Do Boa, contrário, não é o indicado. boa. É isso, Ale. Acho que finalizamos. Então, Vai finalizar. legal. Obrigado pela tua participação. Obrigado por Imagina. dividir com a gente. É sempre legal essa troca de informações. Acho que a gente tem bastante para acrescentar para as pessoas, porque já temos cabelos brancos, já vimos isso acontecer. Já vimos isso acontecer, e se você mantiver uma estratégia, mantiver a cabeça no lugar, você vai fazer bons negócios. Acho que agora o recado final agora é fique em casa, se proteja. Essa semana aqui é uma semana vista como uma semana muito decisiva para esse negócio não se espalhar muito no país. Se cuida da saúde, cuida dos mais velhos. Nossos pais, graças a Deus, estão dentro de casa e não estão saindo de lá para nada. Então tem que proteger ele. A gente tem que sair vivo disso aqui. Tem que sair vivo, e esse é o recado. Fica em casa essa semana, e na semana que vem a gente volta com novas perspectivas de como é que tá, e como é que tá o mercado, como que a gente vai ver o que vai acontecendo daqui para frente. Beijo. Beijo, Ale. Tá Dê ótimo. as suas Obrigado, obrigado. considerações. Beijo, amigos, Obrigado a a todo todos mundo. aí. Sensacional. Obrigado a todo Obrigado pela mundo. presença de todos. Valeu, Ale.